Olá, bom dia, graça e paz. Estamos reunidos mais uma vez para cultuar o Senhor. E hoje, pela manhã, nós iremos estudar o texto da EBD de Atos, capítulo 2, dos versos 41 até o verso 47. Vamos entender, mergulhar aqui um pouquinho, nesse texto, para entender como que a primeira igreja primitiva, a igreja primitiva vivia, e que o Senhor possa estar falando grandemente aos nossos corações, para que nós possamos entender e viver como deve ser a igreja do Senhor Jesus. Mas antes disso, nós iremos ouvir uma canção que você possa estar prestando atenção na letra dessa canção e adorando ao Senhor juntamente com ela. Multidão dos que crerão, uma somente, multidão dos que crerão, era só o coração, e na alma muita alegria, singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Meninas, Santa Folia.
os que creram, era só o coração, e na alma muita alegria, singela vida. E maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo. Diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. Amém. Adorar. O tema dessa meditação dessa manhã, desse IBD dessa manhã, é amando de dentro para fora. No contexto aqui dessa passagem, Pedro aqui ele pregou, né, ali em Atos, no dia de Pentecostes, para uma multidão. E quando ele fez o apelo para que aquelas pessoas se convertessem ao Senhor, o texto nos mostra que aqueles que acreditaram, que aqueles que confessaram confessaram a Cristo como Senhor, foram quase 3.000 pessoas. Eles passaram do grupo de aproximadamente 120 pessoas para um grupo de mais de 3.000 pessoas. E esse grupo de 3.000 pessoas aqui foram batizados em nome do Senhor Jesus. E a igreja ali cresceu, crescendo. E quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente aqui em Atos 2, nós vemos, né, como era a vida desses primeiros cristãos. E, consequentemente, aqui nas Escrituras está registrado o modelo perfeito de como a igreja deve ser, de como a igreja deve ser e deve ser seguido por nós hoje. O versículo 42 aqui diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Versículo 42. Eles estavam tão unidos com Cristo, que eles estavam juntos, eles queriam aprender, eles ansiavam aprender mais do Senhor, mais do Mestre Jesus Cristo. Eles estavam ali unidos, dedicavam de coração, se entregavam, mergulhavam na palavra, nos ensinos dos apóstolos. A igreja ouvia com atenção cada palavra, cada ensino que os apóstolos, os 12, tinham aprendido diretamente com Jesus, enquanto ele esteve aqui fisicamente, presente aqui nessa terra. Eles aprendiam juntos sobre a vida do Mestre. Hoje, nós temos as Escrituras reveladas de como deve ser a vida do cristão. Por isso que nós, cristãos, aqueles que são discípulos do Senhor, devem amar, se dedicar ao ensino das Escrituras. Por isso que nós nos reunimos para estudar a palavra, meditar a palavra, para aprender juntos. Infelizmente, esses dias nós estamos impossibilitados de estar juntos, mas isso não nos impede de estar aqui neste momento agora, online, né? Para estar aprendendo, mesmo que estando longe, mas estamos juntos aprendendo. E logo, logo nós estaremos juntos novamente. Mas aqui o princípio é se dedicar ao ensino das Escrituras, se dedicar para aprender mais do Senhor nas Escrituras. Mostra também que aqueles discípulos, aquela multidão que creram, estavam tão unidos num só propósito,
para aprender as Escrituras, para mergulhar nas Escrituras. Eles também estavam unidos para viver em comunhão com o seu Senhor e com os irmãos em Cristo. Eles viviam em comunhão sincera uns com os outros. Não era algo fingido, não era algo forçado, mas era algo sincero. E isso ia além das quatro paredes. Eles se dedicavam de coração também no partir do pão. Ou seja, esse partir do pão aqui, além de ser reunido de casa em casa, aqui está também dando o princípio de uma das ordenanças, que é a ceia do Senhor. Participar da mesa do Senhor. E isso aqui é incrível, porque para o contexto judaico, estar à mesa significa que aquela pessoa que está ali do teu lado é alguém de consideração, é alguém que você se importa e é digna de honra. Ou seja, nós, como cristãos, não devemos fazer acepção de pessoas. E principalmente, nossos irmãos em Cristo, nós devemos amar verdadeiramente. E aqui nós vemos também que eles se dedicavam de coração também à oração. Esses momentos eram regados de oração constante, de intercessão uns pelos outros, não somente sozinhos em suas casas, mas também de casa em casa e no templo também. Eles se reuniam. Então aqui, nesse verso 42, é revelado a base que era afirmado ali a igreja primitiva. E consequentemente, deve ser firmada a igreja de hoje também. Qual é essa base aqui revelada? Dedicação de coração, entrega total aos ensinamentos bíblicos, ao Evangelho do Senhor revelado nas Escrituras. Dedicação total na comunhão uns com os outros, comunhão sincera. Dedicação também no partir do pão, olhar a necessidade do outro, se importar com o outro, participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E também está todo esse processo ser regado com muita oração uns pelos outros. E oração também para que possamos crescer juntos. Isso aqui deve ser a base da igreja do Senhor. Base que não só naquele tempo, mas para hoje também. Nós devemos voltar a esse princípio que muitas vezes esquecemos. E essa igreja aqui demonstrava com tudo isso, essa reverência, um grande temor ao Senhor, respeito, reverência a Deus. Pois o texto diz que em cada alma havia um profundo temor, respeito ao Senhor. O Senhor, meu irmão, estava ali naquele momento, inaugurando a sua igreja. E por meio dos apóstolos, por meio daquela igreja, era realizado, Deus fazia sinais e maravilhas. E o mesmo Deus que atuou no passado é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que continua fazendo milagres. E é o Deus que faz milagres hoje também na vida através dos seus servos. Por isso que a igreja do Senhor não pode parar. Não pode parar de orar, de aprender, de clamar ao Senhor. Nós devemos aprender com esses irmãos, meus irmãos. O princípio da dedicação total, o princípio de comprometimento total ao Senhor em todas essas áreas. Na continuação aqui do texto, dos versos 44 ao 45, o texto nos mostra que o amor deles por Deus e uns pelos outros ali gerava uma grande empatia e um desejo de estar juntos, compartilhando ações de amor uns pelos outros. Olha só que incrível!
eles estavam juntos, dedicados num só propósito e em um só coração, unânimes. No ensino das Escrituras, na comunhão uns com os outros, no partir do pão e na oração. E isso gerou um grande temor e também, consequentemente, empatia uns pelos outros. É o que diz o texto aqui. O desejo que eles tinham de estar juntos em todo o tempo, reunidos para louvar, adorar a Deus como um corpo, num só lugar. Não somente no templo, mas também nos lares. Olha o que diz o texto, versos 44 e 45. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens. E repartiam dinheiro com os necessitados. Era uma igreja que se importava uns pelos outros. Eles amavam estar juntos. É isso que o texto fala. E estando próximo uns com os outros, não somente um dia da semana, mas diariamente ali, tendo um relacionamento diário, sincero, uns pelos outros, uns com os outros. Eles viam de perto a necessidade uns dos outros, ao ponto de querer ajudar, de doar, de querer ajudar com seus recursos financeiros os irmãos necessitados. Veja bem, meu querido, o texto não diz em tempo algum, não diz que eles eram obrigados a repartir o que tinham. Não é isso. O texto diz que eles faziam isso voluntariamente. Eles viam a necessidade do outro e repartiam o que tinham. Eles não vendiam tudo. Eles repartiam o que tinham com os necessitados. Eles não eram obrigados de agir dessa forma. Era uma ação voluntária em direção aos necessitados. É isso que o texto diz aqui. Provavelmente essa igreja aqui tinha um fundo financeiro, provavelmente sustentado pelos próprios irmãos para poder socorrer os irmãos necessitados. Com isso, nós vemos que essa igreja sentia empatia, sentia a dor do outro, ao ponto de agir em prol, em direção ao outro. Nesse exato momento em que estamos vivendo, nessa crise, essa pandemia que aí está, infelizmente, muitas pessoas está ficando sem emprego. Infelizmente, tem pessoas que vai faltar o pão de cada dia, ou está faltando. É esse momento de nós sentir empatia pelo outro, de ajudar pelo outro. Mas você pode dizer, eu não tenho muito. Mas o pouco que nós temos, nós podemos ajudar o outro. Porque muitas vezes tem pessoas que estão pior do que nós, tem situações piores do que a nossa. Por isso que nós devemos ajudar sim, sentir empatia. Por isso que essa igreja aqui, ela estava tão ligada com o Senhor, no ensino das Escrituras. Ela via na Bíblia, nas Escrituras, a necessidade de adorar, de amar o Senhor. E esse amor pelo Senhor não ficava apenas no intelecto, não ficava apenas na teoria, mas isso também ia para a prática, na comunhão, no partir do pão. Eles viam a necessidade de ajudar. E isso que o texto diz. E logicamente, essa atitude deles gerava uma comunhão genuína e sincera uns pelos outros. É o que diz o verso 46. Adoravam juntos no templo, diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade. É isso que diz o texto. Ou seja, eles estavam unidos, comprometidos de coração,
no ensino das Escrituras, na comunhão verdadeira, genuína uns com os outros, e isso gerava entre eles um temor a Deus. E também isso não ficava só na teoria, isso ia partir para a prática, na ajuda, na comunhão sincera, na empatia, sentir a dor do outro, e isso gerava uma comunhão sincera entre eles. Por isso que eles estavam sempre juntos, adorando ao Senhor, seja no templo, no prédio da igreja, seja nos lares. E isso não era somente uma vez por semana, mas isso era diariamente, é o que o texto diz, diariamente. Ou seja, eles se reuniam de casa em casa, pequenas igrejas nos lares. Contudo, também tinha o momento do ajuntamento no templo para uma grande festa de louvor e adoração ao Senhor. Infelizmente, nesse exato momento que nós estamos vivendo, nós estamos, por motivo de saúde, estamos impedidos desse ajuntamento, por enquanto. Mas isso não nos impede de nos ajuntar de casa em casa, ou seja, cada família, serva do Senhor, está na sua casa, fazendo o seu culto ao Senhor. Pequenas igrejas espalhadas na cidade, no estado, no país e no mundo, que logo estarão juntos novamente para uma grande celebração, juntos no templo maior. Por isso que essa igreja aqui tinha isso em mente. Eles não reuniam somente num dia na semana, mas diariamente, de casa em casa, eles compartilhavam tudo o que tinham. Ou seja, eles se importavam uns com os outros. Por isso que eles chegavam ao ponto de repartir o que tinham. Por quê? Porque eles sabiam a necessidade de cada um, porque eles se conheciam. Ninguém precisava chegar para pedir, mas eles sabiam que necessitavam, conforme a necessidade de cada um, diz o texto. Como é que eu vou saber a necessidade do meu irmão se eu não tenho um relacionamento com ele diário? É isso que diz as Escrituras. Igreja é relacionamento, igreja é envolvimento, igreja é ter comunhão uns com os outros. Se eu tenho comunhão com Deus, isso me leva a ter comunhão com meu irmão em Cristo e expressar isso para as outras pessoas em minha volta. É essa a ideia aqui. Ele não tinha apenas uma reunião semanal no templo, como um grupo maior reunido, mas também eles se reuniam em pequenos grupos nos lares, uns dos outros, demonstrando com isso unidade sincera entre os irmãos. Por que isso? Porque no grupo maior, meu querido, é mais difícil de se ter um relacionamento profundo. Mas no grupo menor, lá na casa, lá no lar, isso é possível. Assim, a igreja primitiva não apenas se reunia em grupos maiores no templo para fazer uma grande festa de louvor e adoração a Deus, mas também se reuniam em grupos menores, de casa em casa, para compartilhar suas lutas, suas dificuldades, suas vitórias, uns para com os outros, e consequentemente louvando e adorando a Deus. Naturalmente, que o texto diz que esses encontros sempre tinha algo para comer, um cafezinho, um pãozinho, mas não era apenas se reunir para comer, mas a intenção era estar juntos, era aproveitar o momento junto e compartilhar as lutas e vitórias. Era um culto no lar, era um pequeno grupo ali reunido. O principal não era o que tinha para comer, mas a ideia principal é estar juntos, reunidos, como irmãos em Cristo Jesus. É isso que diz o texto aqui. Em seguida,
em consequência desse comprometimento total nas Escrituras, com Deus, na minha vida pessoal, esse comprometimento total com meu irmão em Cristo, uma comunhão sincera, esse partir do pão de casa em casa, esse comprometimento total em oração, tanto individual como juntos, reunião de oração diárias, como nós estamos fazendo, né? Ultimamente, pelo aplicativo, cada um orando em sua casa. Isso gerava um impacto na sociedade. É isso que diz o texto. Olha só, o último versículo, 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O mais impressionante aqui, meu querido, é que todos os cristãos da igreja primitiva gostavam de estar juntos, reunidos, não somente no templo, mas também nos lares, de casa em casa. Dessa forma, eles sempre louvavam a Deus, seja onde for, onde eles estivessem. Assim, reunidos, os familiares, os vizinhos, os amigos desses irmãos que se reuniam em casa, viam essa grande comunhão, esse relacionamento sincero entre eles e ficavam admirados. O que é que o pessoal tem? O que eles têm de diferente? Que eles gostam de estar juntos, eles têm uma empatia enorme entre eles se ajudam, compartilham suas lutas, suas vitórias. Se alguém precisa, eles vão lá e estar junto. Pois sabe o que era isso? Era o amor que eles tinham uns pelos outros. Não ficava restringido apenas nas quatro paredes do templo, mas isso expandia além disso e além disso. Isso ia para as casas, isso ia para as ruas, para onde eles estivessem. E cada casa, com certeza, provavelmente tinha um familiar, um amigo, um vizinho que não conhecia o amor transformador do Senhor Jesus. E essas pessoas ficavam impressionadas. E você, irmão da PIB de Jaru, e você cristão que está me ouvindo aí, com certeza você tem um parente, um amigo, um vizinho que não é cristão. Como é que essas pessoas vê você, vê o seu relacionamento com a sua família, vê o seu relacionamento com seus irmãos em Cristo? Elas ficam e você atrai elas para ti? Ou o teu modo de viver espanta, dispersa essas pessoas? A igreja primitiva aqui, o seu modo de viver, o seu relacionamento com Deus e uns com os outros, atraía as pessoas. Dessa forma, meu querido, o crescimento da igreja primitiva era concedido por Deus, quando eles estavam amando uns aos outros e vivendo de forma simples e sincera o Evangelho de Jesus, dedicando-se aos ensinos das Escrituras, dedicando-se à comunhão uns com os outros, dedicando o partir do pão de casa em casa e dedicando-se à oração juntos. Isso era diário. Ou seja, quando isso acontecia, naturalmente, Deus fazia aquela igreja crescer. Deus faz a igreja crescer. Pois eles entenderam, aquela igreja entendeu que primeiro era preciso amar os de dentro, ter comunhão com os de dentro. Quando isso acontece naturalmente, as pessoas que estão de fora vão se achegar, vão amar os de fora também. E Deus fará a igreja crescer. Ou seja, quando eu tenho um relacionamento com Deus, com meus irmãos em Cristo, as pessoas são atraídas para Cristo através do nosso relacionamento. É isso que diz o texto. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Era o Senhor que acrescentava. Era o Senhor. Com o modo de viver daquela igreja, pregando e vivendo o Evangelho. Eles viviam o que pregavam. Por fim, meus queridos, meus irmãos, resumindo aqui,
essa pequena meditação, resumindo o que vimos e aprendemos aqui, aprendemos um princípio importante aqui e valiosíssimo com a igreja primitiva, que o princípio da dedicação total a Deus e ao nosso irmão em Cristo. Ou seja, quando a igreja de Jesus vive genuinamente o seu amor com dedicação total no ensino das Escrituras, eu tenho prazer de meditar, de estudar, de aprofundar nas Escrituras, dedicando totalmente também na comunhão, gostar de se relacionar com os meus irmãos em Cristo, de se envolver no partir do pão e na oração diária, juntos, adorando e louvando a Deus, seja no templo, seja no lares, em pequenos grupos, vivendo de modo digno do Senhor Jesus, as pessoas serão atraídas por esse amor de Cristo em nós. Por isso que Jesus diz, vocês são luz. Vocês são sal e luz do mundo. Vocês são a luz que atrai as pessoas para Deus. Vocês são sal para fazer a diferença. Será que nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos sendo sal, estamos sendo luz para essa geração? O modo que nós vivemos, nos relacionamos como igreja do Senhor, atrai as pessoas ou dispersa as pessoas? Essa igreja aqui entendeu isso. E o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos ao corpo de Cristo. Sendo assim, a igreja do Senhor Jesus precisa amar de dentro para fora, antes de sair para amar os que estão lá fora, esquecendo-se de amar os de dentro primeiro. Pois se a igreja não ama os de dentro, não tem empatia, comunhão com os de dentro, com seu próprio irmão em Cristo, como que ela vai amar os que não são irmãos em Cristo? Como ela vai amar os que estão de fora? Querido irmão, que o amor de Cristo possa transbordar de tal forma em nós, em direção ao outro, às pessoas que não conhecem a Cristo, ao ponto que aqueles que ainda não conhecem a Jesus possam se achegar, possam ser atraídos pela forma de como vivemos esse amor de Cristo em nós. É isso que diz as Escrituras. Precisamos nos dedicar totalmente nos ensinos das Escrituras, na comunhão genuína uns com os outros, no partir do pão e na oração. Essa é a base da igreja, maneira simples de viver o Evangelho. Mas às vezes nós tornamos o simples complicado, porque nós queremos complicar muito. O Evangelho é simples. É amar a Deus, viver as Escrituras, praticar o ensino dos apóstolos, amar o meu irmão em Cristo e proclamar a Jesus Cristo. É isso que se diz, isso que é o Evangelho do Senhor. Querido, que as nossas vidas possa ser uma carta viva do amor de Cristo para um mundo que está perdido, desesperado por Deus. E a igreja do Senhor é luz para esta geração. Que verdadeiramente nós possamos viver esse Evangelho e verdadeiramente atrair as pessoas para Cristo com o nosso modo de viver. Amém? Que o Senhor possa acrescentar a palavra dele aos nossos corações. Que nós possamos entender que precisamos ser igreja genuína no Senhor. Deus te abençoe. Que você possa ter um excelente domingo, um excelente dia. Que logo mais às 18h30 nós estaremos novamente para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. Nós iremos ouvir agora mais uma canção que você possa estar meditando na letra dessa canção. Deus te abençoe.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.